Pessoal, vou corrigir dois exercícios referentes à aula passada que tiveram um índice de acerto abaixo do esperado. Então, o primeiro exercício é esse aqui. Se f e g são funções reais de variável real definidas por f de x igual a seno ao quadrado e g de x igual a cosseno ao quadrado de x, então seus gráficos, construídos em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, se cruzam exatamente nos pontos cujas abscissas são. Bem, o que a gente pode fazer aqui é, ao igualar as duas funções, a gente pode usar a relação fundamental para trocar, por exemplo, cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Também seria a mesma coisa que trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Nesse caso, eu tenho seno ao quadrado de x igual a meio. Lembrando que, para tirar o quadrado aqui, eu tenho que lembrar, não posso esquecer do mais ou menos. Então, eu vou tirar como seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, que é a raiz de meio, ou seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, que é menos a raiz de meio. Com isso, quando que o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2? É se o x é igual a π sobre 4 mais os infinitos arcos côncavos a ele, ou 3π sobre 4 e mais os infinitos arcos côncavos a ele. E mesma coisa quando que o seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, no 5π sobre 4 e todos os arcos côncavos, ou no menos π sobre 4 e todos os arcos côncavos a ele. Sendo assim, a gente consegue definir um intervalo, que é um intervalo, ou seja, perceba que a primeira solução no ciclo trigonométrico, a gente pensar no ciclo trigonométrico aqui, a primeira solução está aqui no π sobre 4, a outra no 3π sobre 4, a outra no 5π sobre 4 e a outra no que seria 7π sobre 4 ou menos π sobre 4. Mas de uma solução até a outra é sempre o mesmo período, é sempre π sobre 2, né? 90 graus de uma solução até a outra. Então eu posso pegar a primeira determinação positiva, que é o π sobre 4, e somar mais k vezes π sobre 2. Tá? Isso dá a alternativa C, que era a resposta esperada. Esse exercício é um exercício que eu acho bem difícil, ele é do Enem, acho que é do ano passado ou retrasado. E ele fala o seguinte, né, que um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h de t, 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado como um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro para ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é. Então vamos lá, né? Aqui tem a parte do enunciado, aqui tem a resolução. Bem, primeiro, eu vou colocar a altura igual a 6, né? Porque ele falou que ele quer que atinja a altura de 6 centímetros pela terceira vez dentro de menos de 4 segundos. Primeiro eu vou colocar a altura igual a 6. Quando eu faço isso igual a minha função a 6, eu vou chegar no seno dessa expressão igual a meio. Quando a gente fala seno igual a meio, se a gente pensar quando que o seno dá meio, né, olhando no ciclo trigonométrico, então, olhando no ciclo trigonométrico, eu teria o seno igual a meio aqui no π sobre 6 ou no 5π sobre 6 na primeira volta. E pensando em todas as voltas, eu teria depois o 13π sobre 6, depois o 5π sobre 6 mais 2π e por aí vai. Ou seja, isso que está aqui dentro, que é o beta t sobre 2 menos π sobre 2, ele tem que pertencer, né? Ele tem que ser um desses valores aqui, ou π sobre 6, ou 5π sobre 6, ou 13π sobre 6, para que ele resulte num valor meio. Muito bem. Bem, como a altura de 6 centímetros deve ser atingida 3 vezes, eu vou igualar essa expressão aqui ao terceiro momento que o seno dá meio. Ou seja, o seno dá meio na primeira vez no π sobre 6,
o seno da meio pela segunda vez no 5π sobre 6, e a terceira vez já é na segunda volta, é no 13π sobre 6. Então, quando eu igualar essa expressão a 13π sobre 6, que é o terceiro momento em que a função dá meio, ou seja, o terceiro momento que essa função vai acabar dando 6 no geral, né? E isolo o t aqui, cancelo, né, o que dá para simplificar aqui, eu chego que o t é 16π sobre 3 beta, tá? Bem, como a altura de 6 deve ser alcançada pela terceira vez antes de 4 segundos, isso daqui que representa o tempo, para mim, ele tem que ser um valor menor do que 4, tá? E aí, ou seja, isolando o beta aqui, eu tenho que o beta vai dar 4π sobre 3, trocando o π por 3, o beta tem que ser um valor maior do que 4. Ou seja, o menor valor inteiro a ser admitido pelo beta para que esse motor tenha uma boa potência é 5, tá? Ou seja, se eu colocar um beta igual a 5, então antes de 4 segundos, esse motor vai atingir a altura de 6 centímetros 3 vezes.